Olá, bem-vindo, que bom estar aqui com você nessa aula em vídeo, né? Nessa aula nós vamos ver resolução de questões, foi uma prova, né, que teve um assunto bem interessante. Eu particularmente gostei muito desse assunto, porque eu gosto de assuntos que são relacionados com a ciência, com descobertas, com o universo, né? Então esse assunto de hoje que nós vamos tratar tem como tema Has Higgs been really discovered, né? Será que o Higgs ele foi realmente descoberto? Mas, Nena, o que é Higgs? Nunca ouvi falar disso, né? O que é isso? Você vai ver durante o texto, né? Não só esse assunto, mas você vai ver várias palavras que são bem comuns em texto de língua inglesa. Existem palavras que, independente da área que você vai fazer, né, ou do assunto, elas sempre se repetem, né, em língua inglesa, que são os conectivos, são alguns verbos. Então, essas palavras você vai ver, né? Eu vou destacar para você aquelas que caem mais, né? Para que assim você possa escrever, fazer o seu glossário pessoal, suas anotações. Vejamos então primeiro as questões e depois vejamos a tradução do texto. Acompanhe comigo. 17. Text 2 reports that. 17. O texto relata que. Opção A. Although it's not certain yet, physicist Higgs boson is planning to release news on the origin of all matter. Embora ainda não seja certo, o físico Higgs boson está planejando fazer um comunicado sobre a origem de toda a matéria. Então, será que o texto diz isso? Né? O texto ele não menciona que um físico apenas vai publicar sobre o assunto. A divulgação, segundo o texto, ela vai vir de Genebra. Além disso, bóson de Higgs é o termo como é conhecida a partícula. Não é o nome de uma pessoa. Então, esse termo leva o sobrenome do primeiro físico que investigou, né, a investigar essa partícula, que foi Peter Higgs. Então, essa opção aí ela está completamente equivocada, né, e, portanto, ela está descartada. Vamos para a letra B. The Large Hadron Collider in Geneva has released the exciting news that the elementary particle Higgs was found. O grande colisor de hadrons em Genebra comunicou a notícia emocionante que a partícula elementar Higgs foi encontrada. Bem, o texto ele não diz que ela já foi encontrada. Os cientistas estão na expectativa ainda para saber o que vai ser publicado por Genebra. Então, a opção também está descartada B. Letra C. The origin of the mass of all matter is in untantalizing frenzy. A origem da massa de toda a matéria é em um frenesi tentador. Está em um frenesi tentador. Bem, a partícula, ela não é um frenesi. O que o texto expressa como sendo frenesi é a situação em que os físicos se encontram. Eles estão agitados, eles estão altamente animados naquele frenesi, né? Então, isso indica ansiedade para saber a notícia sobre a partícula. Portanto, a opção está errada porque ela não condiz com o texto, né? Não é a origem da massa que está nesse frenesi tentador, mas sim os cientistas ou físicos. Letra D. The news that has been widely expected about physicist Higgs boson will probably be released in the near future. A notícia de que tem sido amplamente esperada sobre o físico Higgs boson provavelmente será divulgada em um futuro próximo. Bem, a notícia ela não é sobre o físico, né, sobre a pessoa do físico, mas sim sobre a partícula que leva o nome dele. Além do mais, o texto ele nem menciona o físico, mas ele fala só sobre a partícula de Higgs. Portanto, a opção está errada. Então, já dá para saber que a resposta vai ser a E por opção. Vamos então analisá-la. Physicists are excited with the news that there might be an announcement that the hypothetical elementary particle Higgs might have been encountered.
Os físicos estão animados com a novidade do provável anúncio de que as partículas elementares hipotéticas, Higgs, podem ter sido encontradas. O que é que o texto diz? Top physicists have recently reached a frenzy over the announcement that the Large Hadron Collider in Geneva is planning to release what is widely expected to be tantalizing, although not conclusive, evidence for the existence of the Higgs boson, the elementary particle hypothesized to be the origin of the mass of all matter. Recentemente, físicos de alto nível entraram num frenesi sobre o anúncio de que o grande colisor de hadrons em Genebra está planejando tornar público, o que é amplamente esperado ser tentadora, embora não conclusiva, evidência da existência do bóson de Higgs. Presume-se que a partícula elementar seja a origem da massa de toda a matéria. O que é excited, né? Significa animado ou agitado. Essa palavra foi usada na alternativa, quando a alternativa diz physicists are excited. Né? Os físicos estão animados. O que é frenzy? É agitação, animação ou frenesi. Então, a assertiva, ela expressa com quase as mesmas palavras a mesma informação textual. Ela usa um sinônimo de palavra para dizer a mesma coisa que diz o texto. Tanto faz eu dizer, né, que os físicos eles estão excited, né, animados, agitados, como dizer que eles estão em um frenzy, né, em um frenesi, em uma agitação. É a mesma coisa. Então, a gabarito da questão 17 é a letra E. 18. The excerpt many physicists have already swung into action could be properly competed in. O trecho muitos físicos já entraram em ação poderia ser devidamente concluído. Letra A. Yesterday after they heard the rumors. Ontem, depois que eles ouviram os rumores. O texto ele não diz isso. O texto não especifica que os rumores foram no dia de ontem, como diz a alternativa, yesterday. Portanto, errado. Before they heard the rumors. Letra B. Antes deles ouvirem os rumores. Não foi antes, mas sim depois ou desde o momento em que eles ouviram os rumores que eles entraram em ação, né? Portanto, essa também está errada. Letra C. Since they heard the rumors. Desde que ouviram os rumores. O que é que o texto diz? Vou ler lá o segmento do texto. Diz assim. Many physicists have already swung into action, swapping rumors about the contents of the announcement and proposing grand ideas about what those rumors would mean, if true. Muitos físicos já entraram em ação, trocando rumores sobre o conteúdo do anúncio e propondo grandes ideias sobre o que esses rumores significariam, se for verdade. Many physicists have already swung into action since they heard the rumors. Muitos físicos já entraram em ação desde que eles ouviram os rumores. Então, no primeiro parágrafo, que é o anterior a esse, né, nós vimos que o texto diz que houve uma agitação ou um frenesi entre os físicos. Qual foi o motivo deste frenesi? É que eles ouviram um anúncio ou um rumor, né, notícia que já estava para ser confirmada, da descoberta do Higgs. Então, eles passaram a trocar rumores entre si. Então, se nós completarmos a frase do enunciado com esta opção, o texto fica coerente. Essa é, então, a opção correta. Desde que eles ouviram os rumores, eles começaram a ficar nessa agitação. Essa, então, é a letra C, é o gabarito desta questão. Mas vamos ainda ver a letra D e a letra E para saber por que estão erradas. Letra D. If they hear the rumors. Se ouvissem os rumores. E a letra E.
when they will hear the rumors, quando eles ouvirem os rumores. Ambas as frases, elas usam conectivos condicionais, se e quando, né? Não afirma que a ação já aconteceu, mas sim que pode acontecer. Quando eu uso o condicional se alguma coisa, então eu estou falando que algo pode acontecer, eu não estou afirmando. Então, isso tá, essa opção, essas duas opções, né, elas estão de desacordo com o que diz o texto e, portanto, elas estão erradas. Nem é se, né, e nem é quando. Vamos então para 19. The following fragment of text 2 is not completed correctly in. O segmento seguinte do texto não está concluído corretamente em: a letra A, using the cathedral size atlas and CMS detectors, has as its subject the spokespeople of the collaboration. Usando o Atlas e o CMS, detectores tamanho catedral têm como sujeito os porta-vozes da colaboração. O que é que o texto fala sobre isso? Vá lá no texto procurar as palavras similares às palavras da alternativa. O segmento é o seguinte: The spokespeople of the collaborations using the cathedral size atlas and CMS detectors to search for the Higgs boson and other phenomena at the 27 km circumference proton accelerator of the Large Hadron Collider are scheduled to present updates based on analysis of the data collected to date. Os porta-vozes das colaborações, usando o Atlas e o CMS, detectores tamanho catedral, para procurar o bóson de Higgs e outros fenômenos nos 27 km de circunferência do acelerador de prótons do Large Hadron Collider, programaram-se para apresentar atualizações, com base em análise dos dados coletados até o momento. Então, aqui você faz a pergunta: quem pratica a ação? Quem está usando o Atlas e o CMS, né? São os porta-vozes da colaboração. Portanto, eles são o sujeito desse segmento. A assertiva está correta, mas o enunciado ele está pedindo a errada. Então, vamos em busca da errada. Letra B. And other phenomena has a word whose plural form is phenomenon. E outros fenômenos têm uma palavra cuja forma plural é fenômeno. Então, é o contrário, né? A palavra fenômeno, ela já é o plural. E fenômeno é o singular. Então, aí ele colocou o contrário. Então, como o enunciado ele está pedindo a errada, então é essa opção que nós queremos. Essa que vai ser o gabarito da questão, porque ela está errada e o enunciado pediu a errada. Vamos ainda ver as outras, a C, a D e a E. A C, based on analysis of the data collected to date, means the analysis collected up to that time. Com base na análise dos dados coletados até o momento, significa as análises coletadas até aquele momento. Exato, é o mesmo que dizer até aquele momento, né? Então, a opção está correta e como ele quer errado, então essa não nos serve. A letra D. It does promise to be interesting. Has an auxiliary verb used for emphasis. Realmente há a promessa de ser interessante. Tem um verbo auxiliar usado para dar ênfase. Então, o uso do does aqui, quando ele diz it does promise, ele realmente significa intensidade. Ele está aí, o objetivo desse does aí é para intensificar a mensagem. Então, ele é traduzido como realmente ou muito, né? Realmente há promessa. Então, lá nos verbos auxiliares, né, na parte da teoria gramatical, nós vimos que o does, ele pode ser usado também nesse sentido, para dar intensidade a uma frase. Se eu tirar esse does dessa frase, se eu disser só assim, it promises to be interesting,
Ou seja, ele promete ser, ou a promessa, né, promete ser interessante. Ok, a frase está correta. Mas a partir do momento que eu ponho o does, né, eu digo it does promise, então eu estou dizendo, isso realmente promete, né? It realmente promete, realmente há promessa. Então, ela serve para enfatizar. Portanto, a letra D não me serve porque ele estava querendo A errado. A é have seen hits of the elusive Higgs boson. Has words whose synonyms are respectively curious and obscure. Ter visto indícios do indescritível bóson de Higgs tem palavras cujos sinônimos são respectivamente orientações e obscuros. Então, ambos os sinônimos, eles são corretos, né? Assertivo também não serve porque ele está pedindo errado. Curious significa orientações e obscuro, que é um cognato verdadeiro, significa obscuro. Então, o gabarito dessa questão 19 é a letra B de bola. Próxima questão, número 20. In text 2, Joe Lincoln states that. No texto, Joe Link declara que Dr. Higgs is bound by the collaboration's rules and therefore should keep quiet. O Dr. Higgs está preso pelas regras de colaboração e, portanto, deve manter a calma ou ficar quieto. Bem, quem está preso pelas regras é John Lincoln, não é o Dr. Higgs. Portanto, essa alternativa está descartada. O John Lincoln, ele declara que even not knowing what will come, he believes science will reach a turning point with the Higgs news. Mesmo sem saber o que virá, ele acredita que a ciência vai chegar a um momento decisivo com as notícias do Higgs. Será que ele acredita nisso? Vejamos o que diz o texto. Joe Lincoln, a theoretical physicist at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Illinois, and a member of the CMS collaboration, says, whatever happens eventually with the Higgs, I think we'll look back on this meeting and say, this was the beginning of something. Joe Lincoln, um físico teórico do Laboratório Nacional Acelerador FEMI em Batavia, Illinois, e membro da colaboração CMS, diz: aconteça o que acontecer, eventualmente com o Higgs, acho que vamos recordar esta reunião e dizer: este foi o começo de alguma coisa. Então, a frase que eu destaquei aí em negrito, né? This was the beginning of something. Este foi o começo de alguma coisa. Ela indica qual é a crença de Lincoln, né? Se os cientistas no futuro eles vão apontar aquele momento como o início de algo, este foi um ponto de virada, um momento decisivo. Então, esta é a opção correta. A opção, né, ela disse, em outras palavras, a mesma coisa que diz o texto. Então, essa é a letra B, a nossa opção correta. Mas vejamos as outras. Letra C. He will be free to talk about the news after Atlas releases it. Ele estará livre para falar sobre a notícia após o Atlas liberá-lo. Ele não menciona nada sobre falar depois de se libertar das regras. E nem mesmo que estará livre dessas regras. Portanto, essa opção está errada. Letra D. He is doubtful about the real importance of the Higgs. Ele está em dúvida sobre a real importância do Higgs. Bem, ele não está em dúvida quanto à importância do Higgs. Ele está convicto da importância do Higgs. Tanto é que ele fala no futuro que este momento será lembrado. Opção errada. E letra E. The theoretical physicist at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia will look back on the meeting about Dr. Higgs. Então, os físicos teóricos do Laboratório Nacional Acelerador Fermi em Batavia se recordarão da reunião sobre o Dr. Higgs.
Observe que, além de ser um físico no laboratório em Batávia, ele também é um membro da CMS. Então, quando ele se refere a nós, lembraremos, ele não está se referindo apenas aos físicos de Batávia, até porque se trata de um assunto de âmbito mundial. Além disso, a reunião é sobre a partícula Higgs, não é sobre a pessoa do Dr. Higgs. Portanto, essa opção está errada. Repetindo, o gabarito, letra B de bola. Bem, gente, aqui a gente acabou de considerar as questões relativas a esse texto, né? Vamos então fazer a tradução, mas como a gente já está quase no tempo final da aula, vamos deixar para fazer no vídeo seguinte. Encontro então você daqui a pouco no próximo vídeo para a gente ver a tradução do texto, ok? Até mais!